Olá, você que nos assiste. Está no ar mais um Saber Viver em Casa, um programa do Sindicato dos Professores em parceria com a TV Comunitária de Brasília. E o tema do programa de hoje é muito interessante. Nós falaremos sobre solidariedade em tempos de pandemia. E para conversar sobre esse assunto, estou com 3 convidadas muito especiais, que é a Yolanda Rocha, professora militante na política ambiental, a Ellen Frida, que é ativista feminista e coordenadora da Rede Solidariedade, e a diretora do Simpro, Meg Guimarães. Sejam bem-vindas, gente. Obrigada. Então, para a gente começar esse nosso papo, né, eu queria que a Meg fizesse as saudações em nome do Simpro e falasse sobre a importância de falar sobre a solidariedade nesse programa. Bem, primeiramente eu quero saudar todas as pessoas que estão nesse momento acompanhando a TV comunitária, ou através da própria televisão, ou através do Facebook do Simpro, né, porque esse programa, como bem colocou a Nayá, né, o nome Nayá, eu confundi um pouco. Nayá, que é a nossa apresentadora aí, é um programa em parceria com a TV Simpro, né, e que hoje nós teremos 2 convidadas especiais, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Eu quero também saudar, nesse momento, né, especial, a todas as famílias do DF, do Brasil e do mundo, que perderam entes queridos em função da pandemia do Covid-19. Nós do Simpro apoiamos, né, integralmente essa rede de apoio solidário. Inclusive, esse projeto aí que é coordenado pela Ellen, que é a Rede Solidariedade aqui do DF, sobre o qual ela vai falar daqui a pouco, e dizer que quando a gente fala de solidariedade, a gente está se referindo à solidariedade não do ponto de vista da caridade, da filantropia, como a gente costuma ver por aí, mas nós estamos falando de solidariedade do ponto de vista de classe, né, da compreensão do que representa os interesses da classe trabalhadora, né, de que as pessoas possam se ver enquanto classe, né, e ter uma identidade de classe que coloca no centro a necessidade da unidade e da solidariedade para vencer os obstáculos que são muitos, né, para o conjunto dos trabalhadores, especialmente nesse momento de pandemia. A pandemia, ela escancarou não só a crise brutal a qual está submetido o capital, mas, sobretudo, escancarou as desigualdades sociais que a gente tem no Brasil, né, e no Brasil e no mundo, as vulnerabilidades, especialmente com relação aos setores mais fragilizados da população. E é nesse sentido que esse programa hoje vai estar tratando do lugar e da importância da solidariedade, né, do ponto de vista de classe, como eu já disse, para que nós possamos enfrentar juntos esse momento grave, que é de uma grave crise, não só política, mas também econômica e, sobretudo, sanitária. Então, nós temos aqui hoje 2 baianas arretadas, né, no bom sentido, que é a Yolanda Rocha, professora, né, educadora ambiental, uma militante histórica, né, das causas ambientais, inclusive uma das fundadoras de um movimento histórico, né, de Canudos, né, para manter viva a memória de Antônio Conselheiro, lá na Bahia, na cidade de Canudos. Depois ela pode falar um pouquinho sobre isso. E também uma grande simpatizante, né, do MST, do Movimento Sem Terra, que com certeza é um dos movimentos que tem feito um trabalho grandioso, né, nesse momento da pandemia, no tocante à questão da solidariedade. A companheira Ellen também, que é uma militante, uma histórica militante do movimento feminista, né, que coordena a Casa Frida, né, coordena um projeto que é um projeto cultural, né, que coloca no centro o acolhimento de mulheres, meninas e jovens vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade, né, com relação principalmente às várias formas de violência a que estão expostas as mulheres aqui do Distrito Federal e também do Brasil. Então, sejam bem-vindas, companheiras. Eu espero que vocês hoje possam trazer elementos importantes para fazer com que a comunidade, a população de Brasília, compreenda a importância da solidariedade
nesse momento de pandemia. A importância de nós fortalecermos a rede solidária no sentido de amenizar o sofrimento de milhares de famílias que muitas vezes não têm o que colocar na mesa para se alimentar. Então, um grande abraço já a todos vocês e agora eu passo a palavra aí para a companheira Nayá, da TV Comunitária. É isso aí. E antes de passar a palavra, né, para as meninas que vão conversar aqui com a gente sobre esse tema solidariedade em tempos de pandemia, eu também quero apresentar que durante todo o programa a gente vai ter a presença das intérpretes de Libra que vão revezar entre si, que é a Mônica Azevedo e a Viviane Lucas. Então, Yolanda, eu queria também que você se apresentasse, falasse qual o trabalho que você desenvolve, os projetos que você toca, para a gente conhecer um pouquinho você. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos sindicatos professores pelo convite. Quero também dizer da minha tristeza e da minha solidariedade às famílias vítimas da Covid-19, principalmente as pessoas que perderam parentes, familiares e amigos. O que nós temos a dizer aqui é que nós participamos de movimentos sociais, movimentos na área ambiental, como a Meg falou, eu comecei a participar do movimento social ainda muito jovem, com 13 anos, e era o movimento do resgate da história de Canudos, que é uma história que precisa realmente ser dita, e é a luta do povo pela terra, né? A luta do povo pela sobrevivência lá no sertão. E de lá eu vim aqui para Brasília e atuando nos sindicatos professores, também nos movimentos ambientais. Aqui em Samambaia tem um movimento bem interessante, que é o movimento do Parque Três Meninas, que é um parque ameaçado de ser extinto, e devido a esse movimento da cidade, nós conseguimos mostrar a importância e até conseguimos a revitalização com o governo, para que realmente o parque faça parte da história da cidade, uma vez que faz parte da história de Brasília e do Distrito Federal. Enfim, e é isso. E nós estamos aqui no movimento sindical também, fui diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e também da CUT de Brasília. E é isso, a gente está na luta para organizar, né, manter viva a luta da classe trabalhadora e nesse tema de solidariedade, da solidariedade de classe, uma vez que a gente entende que a solidariedade, como a Meg fez uma apresentação muito boa, que a solidariedade é algo horizontal. Eu vou falar depois, quando a gente se sente parte responsável pelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de vulnerabilidade. Depois eu continuo falando mais especificamente da solidariedade. É isso aí, obrigada. Seja mais uma vez bem-vinda à TV Comunitária, Yolanda. E Ellen, se apresenta aí também para a gente, para os telespectadores conhecer o trabalho que você desenvolve. Salve, salve a todas e a todos. Uma gratidão aí de estar novamente aqui na TV Comunitária, que faz um trabalho belíssimo, levando conhecimento, cultura, informações de qualidade para a população do Distrito Federal. E agradecer também ao Simpro por estar fazendo esse trabalho sobre o bem viver em casa, né, durante a pandemia, trazendo também um programa com muita diversidade e com uma consciência de classe, da classe trabalhadora, dos interesses da classe trabalhadora nesse momento de pandemia. Meu nome é Ellen Frida, eu sou ativista feminista aqui do Distrito Federal. Sou do Fórum de Mulheres do Entorno, sou de alguns movimentos feministas aqui do DF e estou coordenando a rede de solidariedade que traz esse entendimento da solidariedade de classe, da solidariedade dos comuns, onde a própria população, as trabalhadoras e os trabalhadores se juntam, se somam em esforços, em um reconhecimento de trabalho com a solidariedade para levar comida para as famílias que estão numa situação de maior crise durante essa pandemia. A gente entende que a crise social e econômica ela começou antes mesmo da pandemia e
e a pandemia vem agravando isso, e que a classe trabalhadora está sendo vítima não só da pandemia, mas também do capital financeiro, da exploração empresarial inconsciente, consciente para eles, né, mas que faz um trabalho exploratório muito forte com a nossa população, e a gente vem aí nesse trabalho de solidariedade, tentando trazer emancipação para essas famílias, não só levando comida como uma caridade, mas também como uma consciência de classe, fazendo esse trabalho, falando sobre as políticas públicas, a importância de fortalecer as políticas públicas e de se fortalecer a democracia no nosso país, para que a gente consiga sair da crise e ter um estado de bem viver para todo o Distrito Federal e para o Brasil também. Isso aí, Ellen. Como a Meg disse, né, ela bem começou a sua fala falando sobre como a pandemia ela escancarou ainda mais, né, a desigualdade no nosso país, principalmente, no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. Então eu queria que você contextualizasse, antes da gente aprofundar nesse tema de solidariedade, sobre de que forma as regiões periféricas, as pessoas que vivem nessa mais vulneráveis, elas são afetadas de uma forma maior do que outras pessoas durante a pandemia. Vocês estão me ouvindo aí ainda? Está travado. Sim. A sua imagem está travada, mas a gente consegue te escutar. Tá bom. A gente já está vendo né, uma crise também institucional, uma crise do capitalismo no nosso país, que estava, sobretudo, sobrecarregando aí o trabalho das mulheres, o trabalho da população negra, o trabalho das pessoas mais pobres que estão nas periferias das mais diversas cidades aí. A gente tem, sobretudo, falado sobre a necessidade da soberania alimentar, né? E que foi o governo Bolsonaro conseguiu atingir diretamente, tomou posse, foi destruir as políticas públicas que garantiam a soberania alimentar. Por isso, nosso país voltou ao mapa da fome, conseguiu também aí atingir as políticas públicas sociais que garantiam o mínimo de dignidade para a população. Faz com que acirre a concorrência pela busca de empregos e empregos que afrontam a dignidade humana, né? Então, são empregos insalubres, com condições precárias, onde a população se submete, inclusive uma deturpação aí do nome do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo social, onde as pessoas buscam por fazer o seu meio, buscam por ter um trabalho autônomo, mas que esse trabalho ele tem também uma carga invisibilizada pelo Estado atual, que quer sobrecarregar as pessoas. Então, aí a gente vai ver o trabalho dos empregadores, o trabalho das artesãs, que não tem sido valorizado, né? Enquanto isso, as empresas ainda falam de uma solidariedade empresarial e, na verdade, sonegam impostos, não fazem as devidas prestações de conta, e o que eles vêm a dizer de solidariedade, na verdade, é uma fantasia de tentar aí enganar a população, enganar as trabalhadoras e os trabalhadores, quando, na verdade, eles devem estar prestando serviços obrigatórios, né? Serviços que são direitos desses trabalhadores e desses trabalhadores. Então, a gente está vivendo esse momento que a pandemia acabou acirrando, essa busca pela soberania alimentar, ela está extremamente comprometida. O MST vem fazendo um esforço belíssimo para garantir o alimento saudável, sem agrotóxico para as famílias. A gente sabe que os mais ricos estão ficando mais ricos durante essa pandemia e nós, trabalhadoras e trabalhadores, estamos perdendo os nossos direitos, e aí os trabalhistas têm sido duramente atacados, né? Inclusive durante a pandemia.
Sim, justamente. E Yolanda, você, né, que já é ativista ambiental, vive, né, prega, né, esse movimento coletivo, a gente pensar na coletividade como um todo. Eu queria que você comentasse de que forma a gente fortalecer esses atos de solidariedade, esses atos que a gente pensa no coletivo, ajuda a sociedade como um todo a enfrentar essa pandemia. Eu gosto muito da definição de solidariedade de Eduardo Galeano, quando ele fala que a solidariedade ela é horizontal, ela é um respeito mútuo. Quando nós percebemos que a desigualdade no Brasil e no mundo é gritante, né? Os últimos dados da Oxfam fala que 2.153 famílias, pessoas, tem mais dinheiro do que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Então, é extremamente grave a desigualdade no Brasil e no mundo. E a solidariedade, ela parte do princípio dessa consciência, que nós estamos fazendo algo nesse momento de pandemia, porque para, de uma certa forma, amenizar a situação, mas sabendo que o que as pessoas estão passando, que a fome que está assolando o povo brasileiro aqui em Brasília, enfim, é fruto dessa desigualdade, é fruto principalmente dessa forma de sistema, né, de acúmulo do capital. E aí nós fazemos esse trabalho com essa consciência. Como o Betinho, eu gosto muito, quero fazer até uma referência aqui à ONG do Betinho, Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Num momento muito difícil do nosso país, o Betinho, ele era um ativista político, foi perseguido na ditadura, foi exilado, e quando voltou ao Brasil, tendo aquela situação de fome, de miséria, ele criou, né, essas ações para pensar, não por caridade, como a Meg falou muito bem, mas para mudar a situação, para mudar a realidade das pessoas juntamente com as pessoas, né? Eu tenho um exemplo, vou tentar ser bem rápido. Quando eu morava no sertão da Bahia, a fome muito grande que assolava lá no sertão, e várias famílias não tinham nada para comer na hora do almoço, chegava lá, não tinha uma panela no fogo, e a gente lutou junto. E agora, alguns anos atrás, eu viajei, reencontrei essas pessoas, e as pessoas foram assentadas numa área de reforma agrária, e eles estavam me dando presentes, dando feijão, milho, galinha, mel, enfim. Quer dizer, o que nós fizemos na época de ajudar essas pessoas que passavam por essa situação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo precisava fazer a luta. E isso nós organizamos, e hoje as pessoas superaram a dificuldade da época. Não sei se eu respondi, você falou mais na questão ambiental, para não estender muito, depois eu vou. Não, mas tá ótimo, Yolanda, que o espaço é de vocês. Inclusive, eu tô aqui no Facebook do Simpro, né, que a gente tá ao vivo, e tá cheio de comentários aqui. É isso mesmo, mulheres de luta. O Zósimo Wellington falou povo de luta, mulheres de luta. A Cláudia Braga, grandes mulheres. Então acho que é sempre importante a gente lembrar que tem muita gente nos assistindo que também está participando dessa conversa, né, ativamente. E Meg, como a Yolanda disse, né, é muito importante a gente pensar no ato de ser solidário sem pensar só no recorte de caridade. Às vezes uma solidariedade ela vem acompanhada de fortalecer uma campanha contra a violência contra as mulheres, ficar de olho num congresso que às vezes está aprovando ali coisas que vai mexer na terra de pessoas indígenas, no meio ambiente, enfim, tudo isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa profundidade que é ser solidário. Bom, é exatamente o que a gente colocou no início, né? Que a solidariedade, ela pressupõe a consciência de classe. Quando a gente consegue se enxergar enquanto classe, a gente consegue sentir o sofrimento do outro, ter empatia pelo sofrimento do outro, pelo que o outro está passando. E aí, com relação à questão da solidariedade, nós temos que também ter um cuidado. A Yolanda apontou aí na fala dela
que as ações de solidariedade, nesse momento, elas são importantes, o fortalecimento de todas as redes, né, que apoiam a questão da distribuição de cestas, do acolhimento dessas famílias em situação de vulnerabilidade, porém, ela tem suas limitações. Nós não podemos ficar só na rede de solidariedade e esquecer de cobrar, de exigir o papel do Estado. Então, o Estado, ele tem um papel fundamental, porque direitos não são favores, direito é direito. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, a necessidade de cobrar o governo, de pressionar os governos, tanto o governo federal quanto local, para garantir a renda básica assistencial, a renda mínima assistencial de R$600 para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão em situação de risco, né, nesse momento, a garantia de todos os equipamentos, né, para os profissionais que estão trabalhando, né, principalmente na saúde ou em outras atividades, que estão na linha de frente, né, no combate à pandemia, ou trabalhadores que, por vários motivos, precisam estar nas ruas. Isso não é um pedido de favor para o governo, é uma exigência que é legítima, porque é um direito. Então, a solidariedade, ela passa também pela unidade da classe trabalhadora, no sentido de reivindicar para si aquilo que ela é de direito. Como, por exemplo, num quadro grave como esse da pandemia, reivindicar os equipamentos de proteção individual, reivindicar o direito à renda básica assistencial, renda mínima, né, de R$600, que é pouca, mas já é fruto da luta, porque, na verdade, a gente sabe que o governo federal, o desgoverno, né, Bolsonaro, apontou que seria só de R$200, depois de muita luta da oposição, principalmente do Partido dos Trabalhadores, nós conseguimos avançar, né? E nesse sentido, nós temos que ter claro que a solidariedade não é só distribuir centro, não é só distribuir equipamentos, materiais, é também construir a unidade, a solidariedade da classe trabalhadora, para, se for necessário, como inclusive já está acontecendo, ir para a rua, com atos organizados, com distanciamento social, como principalmente sindicatos da área da saúde estão fazendo em todo o Brasil, exatamente para reivindicar melhores condições de trabalho, equipamentos de segurança, para que eles possam ter mais condições de trabalhar sem colocar em risco as suas vidas. Então, solidariedade é também a capacidade de cobrar do Estado as suas obrigações, as suas políticas públicas, especialmente nesse momento de pandemia, para que nós possamos preservar vidas. O centro, nesse momento, é a preservação das vidas. É isso que importa. Sim, justamente. E, Ellen, você, né, que está na luta aí há muito tempo, está com vários projetos, participando de vários projetos de solidariedade em tempos de pandemia, eu queria que você contasse um pouco sobre o porquê você está nessa luta, a fim de motivar as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes também querem começar, e quais são os passos para as pessoas que estão assistindo e falam, eu quero começar a mudar um pouquinho a realidade de onde eu moro, eu quero começar a ajudar o próximo. Eu queria que você contasse um pouco sobre sua experiência. Essa pandemia é uma pandemia do capitalismo, né? E a gente não pode se acomodar em pagar a conta da pandemia do capitalismo. Então, essa atuação de estar na frente, na linha de frente, com as ações de solidariedade, é sobretudo para dialogar com a população sobre quem vai pagar a conta por essa pandemia. A gente vai até a casa das pessoas, uma cesta, e cada cesta leva também as máscaras de proteção para que aquela família está se protegendo, se precisarem sair de casa. A gente leva um informativo sobre o combate contra as mulheres e a gente faz o diálogo com aquela família para conscientizar sobre os cuidados necessários, sobre se precisar sair de casa, o uso da máscara, o uso da proteção, também aí luva e tudo mais, mas sobretudo para falar da importância de termos políticas públicas eficazes, de termos um Estado presente, atuando para amenizar o sofrimento da população e, sobretudo, para que a gente tenha também aí a união desses trabalhadores para que a gente possa criar uma rede de economia solidária, né? Então, a rede de solidariedade da qual eu estou coordenando,
A gente está fazendo o trabalho agora com a destinação das cestas, das máscaras e desse informativo de combate à violência contra as mulheres, mas, passado o momento de pandemia, o trabalho da rede de solidariedade continua com essas famílias que estão sendo cadastradas. A gente deu 1.300 famílias e agora, no mês de junho que está entrando, a gente quer atender mais 1.000 famílias, então vão ser 2.300 famílias atendidas em 3 meses, e a gente está fazendo o cadastro dessas famílias para poder criar uma rede de economia solidária e colaborativa, onde essas pessoas possam produzir a sua emancipação econômica, social, para não ficar aí reféns de empresas e reféns da falta de políticas do Brasil, né, que é o que a gente tem visto acontecer. Então, esses impactos socioeconômicos que a pandemia traz são impactos socioeconômicos que já estavam vindo antes da crise do capital, e a gente precisa juntar aí toda a classe trabalhadora e intelectuais, artistas, para pensar as saídas dessa crise, que não é apenas a pandemia, mas que vem aí assolando a população e vem trazendo morte, fome e mais desigualdade social. É preciso que a gente pense o nosso modo de vida na Terra, né? A nossa primeira lição deve ser os cuidados com a Mãe Terra, que devem ser repensados, devem ser tirados dessa lógica da exploração, para que a gente possa ter um cuidado socioambiental, nos entendendo como humanos, partes da natureza, entendendo a natureza como parte de um ciclo de vida também, que é preciso que a gente cuide de forma consciente, de forma ecológica, para que a gente garanta aí a sobrevivência da humanidade, a sobrevivência do planeta. Então, tudo isso está casado dentro do nosso trabalho. A gente tem pensado as ações dessa forma para amenizar aí a fome, né, para não deixar vazio o prato de quem mais precisa, mas também para trazer essa consciência de classe, para trazer essa consciência socioeconômica, ambiental, para que a gente consiga sair mais fortalecidos como classe trabalhadora e conseguir atuar no Distrito Federal, para a gente conseguir aí também depois chegar em outros estados, para a mudança do sistema que a gente vive, né? Que não seja mais esse sistema exploratório, mas que a gente consiga chegar num estado em viver. Sim, muito bem pontuado, Ellen. E, Yolanda, como a Ellen, né, ela destacou bastante sobre a importância do ato solidário construir uma consciência, né, uma consciência a fim de mudar o modo de vida e para que isso se perpetue mesmo num cenário pós-pandemia. Então, eu queria que você comentasse mesmo sobre e reforçasse sobre a importância da gente construir essa nossa consciência coletiva solidária, não só durante esse cenário, né, de pandemia, da Covid-19, mas em um cenário pós-pandemia. Muito admiração pela a companheira que está aí falando também, está aqui conosco, a Ellen Frida, tenho muita admiração e muito bem colocado, né? Essa situação que nós devemos continuar fazendo. Existe um movimento, uma liderança mundial que é a Vandana Shiva. E a Vandana Shiva, ela coloca o seguinte, que é preciso colocar a vida, né, no centro das decisões políticas, sociais, econômicas, porque a vida, essa solidariedade que nós estamos falando aqui, é a solidariedade com o outro, o ser humano, a solidariedade com a natureza, como a Ellen colocou muito bem, e para que a gente possa sobreviver dentro desse planeta que até 100 anos atrás não existia toda essa destruição. Nos últimos 100 anos, com essa aceleração da busca pelo capitalismo, pela industrialização, eles destruíram como se os bens da natureza eles não acabassem. E a gente está vendo que não é assim, que é preciso cuidar da natureza, que é preciso que a gente não pode arrancar tudo que a natureza tem para o bel do ser humano. O ser humano é apenas um ser vivo na natureza, mas tudo que existe aí precisa ser respeitado. As nossas florestas,
os nossos rios, os nossos mares, os animais. Por quê? Porque isso é um ciclo de vida. E o ser humano, ele vem fazendo algo no planeta como se ele pudesse destruir tudo, como se ele dominasse tudo e não tivesse o retorno, né? Esse retorno, essa pandemia, eu acho bem interessante. O Ailton Krenak, um líder indígena, escritor, que ele diz o seguinte, que nós precisamos aprender algo, que perguntaram para ele, e depois, quando voltar à normalidade, ele falou, eu espero que não volte à normalidade, eu espero que a gente tenha aprendido, porque não pode mais continuar destruindo. O nosso cerrado, aqui onde nós moramos, essa região aqui de cerrado, tem mais de 80% de destruição do cerrado. E as águas estão poluídas, e estão indo todas as nascentes. E nós não podemos ficar como se o ser humano fosse o dono de tudo e ao seu bel prazer. Então, nós e a natureza, nós temos essa interligação. Nós precisamos respeitar a natureza para a gente conseguir viver bem no planeta Terra. Sim, gente, esse bate-papo, esse tema tá tão legal, né? Tão gostoso e é tão importante a gente falar isso aqui, ainda mais nos meios televisivos, mas o nosso tempo, infelizmente, já tá acabando. E eu já queria que a gente fosse para as considerações finais, né? E o tema desse programa, o objetivo do programa Saber Viver é justamente trazer uma consciência, mas uma leveza durante o isolamento social. Então eu queria que, a começar pela Ellen, deixasse aí uma mensagem de motivação aos telespectadores e como eles podem procurar redes de solidariedade para começarem a ajudar, para começarem a construir essa consciência. Tá bom. Gente, vamos precisar de todo mundo, uma que dois, pode colaborar da forma que você puder e vai ser muito bem-vinda na nossa rede de solidariedade. Com o nome Rede de Solidariedade DF, você vai nos achar no Facebook, no Instagram, procura a gente lá, pode procurar também as minhas redes sociais, que é Ellen Frida DF, que a gente vai estar te atualizando, falando as ações que estamos fazendo, em quais cidades vamos estar em cada dia, né? Na semana que vem aí a gente pretende levar mais 250 cestas. Precisamos de apoio na logística, de apoio no compartilhamento das informações, para que a gente consiga mais doações. E essas doações que estão chegando para a rede de solidariedade, elas são feitas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Então, todo o apoio é bem-vindo, né? Inclusive, as mulheres que estão sendo beneficiadas da rede de solidariedade, elas querem também contribuir, e a forma que a gente achou para elas contribuir foi comprando retalhos, tecidos, elásticos, para que elas possam ajudar na costura das máscaras que a gente está doando junto com as cestas. Então, a gente está fazendo aí um trabalho, por isso o nome é rede, porque a gente está fazendo um trabalho em rede, o trabalho de todo mundo está sendo valorizado, está sendo visto, e é uma forma da gente estar se apoiando nesse momento da pandemia. Eu vou aqui mostrar para vocês uma das máscaras que está indo junto com as cestas, que foi uma doação do coletivo Alvorada de Belo Horizonte. O Vinícius conseguiu trazer para a gente. Olha aqui se dá para vocês verem. O SUS salva vidas e ele não. O SUS salva vidas e ele não. É uma das máscaras que a gente está aí levando na casa das pessoas, que já traz também uma conscientização da importância do fortalecimento do SUS. É também a nossa forma de homenagear aí as quase 800 profissionais de saúde aqui do Distrito Federal que estão acometidos pelo coronavírus, que foram infectados, que a gente consiga lutar pelas políticas públicas para que todos os profissionais tenham os equipamentos individuais de proteção, para que a gente consiga aí trazer a proteção para quem cuida, né? Cuidar de quem cuida é super importante. Some você também com a nossa luta. Temos também as máscaras feministas com símbolo de combate à violência contra as mulheres. A gente está levando também outras máscaras que são feitas de retalho por várias mulheres que estão sendo beneficiadas com as cestas e estão ajudando. Então, toda forma de colaborar, ela é bem-vinda. Se você tem toalha, cobertor, roupas que não estão te servindo mais, pode doar também para que a gente leve para a população de rua, sobretudo nesse momento que o frio está apertando muito, chegou a ter 8 graus aqui no Distrito Federal durante a noite, então a gente precisa da colaboração de todas e todas vocês. Venha com a gente participar da rede de solidariedade.
importantíssimo da Ellen. Eu amei essa máscara, já quero uma. E Yolanda, quais são as suas considerações finais, o seu recado final a quem nos assiste? Ok, muito rápido, né? A gente, de repente, já passou quase uma hora. Mas, então, eu quero falar rapidamente de que nós precisamos aprender, principalmente com o movimento dos trabalhadores sem terra, um movimento que hoje eles estão com um projeto que eles chamam Mãos Solidárias. E os Mãos Solidários, eles já entregou mais de centenas de toneladas de alimentos saudáveis, de alimentos onde eles pensam na soberania alimentar, alimentos de qualidade, além de marmitas que eles entregam em várias cidades do Brasil, também tem mutirão de máscaras. Então, nós precisamos aprender essa solidariedade com essas pessoas para que a gente possa ser diferente no mundo, para que a gente veja o mundo com mais esperança, com mais amor. É preciso amar as pessoas, como disse o Renato Russo, como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Nós estamos aqui hoje, e amanhã será um hoje que a gente vai continuar. Então vamos fazer o melhor, dar o melhor de nós, passar essa mensagem de esperança para o mundo, para as pessoas, ter essa solidariedade com as pessoas que estão no momento nessa vulnerabilidade, com os indígenas que estão sofrendo a ameaça de perder as terras, como o ministro agora descaradamente fala que vai passar boiada, na verdade é invadir com bois e destruir, invadir as terras indígenas, ameaça dos quilombolas, os nossos irmãos, companheiros aí, como a Ellen falou, moradoras em situação de rua, e nós precisamos ter essa solidariedade e com os companheiros e companheiras que estão desempregados neste momento e que nós precisamos ter essas ações de solidariedade. Eu deixo essa mensagem de esperança, de amor e que a gente possa junto construir um mundo melhor, um mundo justo para cada um e cada uma. E que a gente também tenha a solidariedade com o planeta Terra, porque nós somos parte do planeta Terra. É isso aí, recado muito importante. Obrigada, Yolanda. E para finalizar, Meg, eu queria que você falasse aí, deixasse o recado final para as pessoas que nos assistem e também para a categoria dos professores. Sim, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a nossa companheira Viviane, viu, Viviane? Né, professora, filiada do Simpro, guerreira. Eu esqueci de falar no início, mas cumprimento aqui a todos os intérpretes, né, que têm feito esse trabalho belíssimo aí junto com a TV comunitária. Bom, primeiro, em nome da diretoria colegiada do Simpro, eu quero aqui agradecer a presença das duas companheiras, Yolanda Rocha, Ellen Frida, que são dois exemplos de luta, né, de mulheres de luta, mulheres que sempre estiveram na linha de frente, né, nas periferias, na luta pela questão ambiental, na luta para defender os interesses das mulheres, como é o caso da companheira Ellen, né, enfim, companheiras que são de linha de frente, né, especialmente nesse momento que a gente está enfrentando aí essa grave crise, que, como disse a Ellen, não é só política e social e econômica, mas é, sobretudo, uma crise do capitalismo, né? O capitalismo, ele está no seu momento como é que se diz, de grave crise, e essa crise, ela recai, sobretudo, sobre os trabalhadores. Para se salvar, o capitalismo ele utiliza todos os mecanismos possíveis para retirar direitos, para flexibilizar direitos, para fazer contra-reformas, como aconteceu já aqui no Brasil, a contra-reforma da Previdência, a emenda constitucional 95 que retirou dinheiro, né, do orçamento público da saúde, da educação, né, de outros setores, né, do serviço público. O próprio projeto do governo, PLP 39, que coloca a questão da perspectiva de congelamento dos salários de todos os servidores públicos do Brasil, inclusive dos setores da educação. Nós conseguimos, com muita luta, que no Senado a gente fosse retirado, que se retirasse a educação da questão do congelamento, mas infelizmente, né, o desgoverno Bolsonaro vetou, né, essa decisão do Senado, e a luta agora é para a gente derrubar todos os vetos
e conseguir, inclusive, manter a educação e outros setores, né, como serviço por fora da questão do congelamento. Na verdade, a gente defende que não haja congelamento de salário de nenhum servidor público no Brasil, nem municipal, nem estadual, nem aqui do DF. Então, essa é a linha do sindicato, é a linha da CUT, é a linha da CNTE. Dizer que, como a Ellen colocou, a questão da solidariedade, nesse momento é fundamental, nós precisamos fortalecer essa rede. O Simpro reafirma aqui o seu apoio, né, total a essa rede de solidariedade, não na perspectiva, né, de caridade, mas na perspectiva que foi colocada muito bem pelas companheiras, de construir a unidade dos trabalhadores, de construir uma consciência de classe que eleve a nossa compreensão da realidade, da conjuntura, e que faça com que a gente se fortaleça para o momento que vem depois, que é o pós-pandemia, para que nós possamos, de fato, avançar, né, não só no sentido da organização da classe, da luta por direitos, mas também na luta por isso geral. Então, e nesse sentido, nós temos claro que é impossível a gente sair da situação que a gente está com esse governo que está aí. E eu quero, com todo respeito a todos os telespectadores, todas as pessoas que estão acompanhando aqui a TV comunitária, não só pela televisão, mas também pelo Facebook do Simpro, que nós somos, sim, pelo fora Bolsonaro. Não dá para a gente tolerar mais um dia desse governo que está destruindo o Brasil, destruindo a nação, destruindo a soberania nacional e jogando a população, especialmente a mais vulnerável, à morte. Não só pela fome, né, mas também pela ausência de políticas públicas que amparem esses trabalhadores, especialmente com relação à saúde. E nessa linha nós temos que reafirmar aqui, em nome do Simpro, em nome da CUT, em nome da CNTE, a defesa, né, da renda, a defesa do salário, a defesa de condições dignas de trabalho para os trabalhadores que estão atuando na linha de frente de combate a essa pandemia, né, e, enfim, a defesa do conjunto da classe trabalhadora, que é, com certeza, como disse a Ellen e a Yolanda, quem está pagando o preço, é quem está recebendo nos seus ombros o ônus dessa pandemia. É uma pandemia construída pelo capitalismo, pelo imperialismo, que ataca, né, todos os povos, não só aqui no Brasil, mas todo mundo. Então, um grande abraço. Obrigada pela comunitária, na pessoa da Nayá, né? Eu tô com dificuldade para falar seu nome, da Nayá, e dizer que essa parceria ela é fundamental, e nós do Simpro nos sentimos muito orgulhosos, né, de estar fazendo esse trabalho na TV Simpro, em parceria com a TV comunitária, né, e levando esse programa Saber Viver em Casa nesse momento de pandemia. Hoje foi um Saber Viver especial e espero que a gente possa, inclusive, trazer novamente, né, esse tema, talvez com outras abordagens, para a gente poder aprofundar sobre o que significa a verdadeira solidariedade de classe, especialmente num momento tão grave como o que a gente está vivendo. Então, força a todo mundo. O Simpro reafirma que a necessidade do isolamento social, defendemos que as escolas continuem fechadas, né, e que o governo garanta, né, não só aos trabalhadores de educação, mas aos trabalhadores de todos os segmentos, especialmente da saúde, todos os equipamentos de proteção individual, todos os equipamentos necessários para que eles possam fazer um trabalho de qualidade, preservar vidas, preservar suas próprias vidas e ajudar a salvar vidas. Um grande abraço a todos e todas. É isso aí, eu que em nome da TV Comunitária de Brasília agradeço imensamente a presença da Meg, da Yolanda e da Ellen, muito obrigada, foi muito importante, mesmo que rapidinho, né, tem tanta coisa para falar, mas foi muito importante a gente plantar essa sementinha, pelo menos, a quem nos assiste, então fica aí o recado... É isso aí, fica aí o recado então das meninas, fortaleça as redes de solidariedade, principalmente com as pessoas mais vulneráveis e não se esqueçam de em meio a isso tudo de construírem consciência coletiva. Fica por aqui mais um Saber Viver, continue com a programação da TV Comunitária de Brasília e até a próxima.